graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos. Estou muito feliz de estar aqui, feliz mesmo, irmãos, porque estou revendo irmãos queridos, que eu amo muito, e é o dia de Santa Ceia, é um dia especial para todos nós. Vamos ao que Deus quer nos falar nesta manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Livro de Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que ouviram? Deus também lhes foi por testemunha, com sinais, maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Até isso, verso 4. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, bendito Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui. Pedimos, ó Deus, neste momento, a total e completa intervenção do Teu Espírito em todos nós aqui, a começar de mim, Pai, para que possamos entender e compreender, Pai, o que o Senhor tem para nos falar neste dia de hoje. Senhor querido, Deus amado, fala aos nossos corações. Pai, não é o homem que vai trazer uma boa ideia aqui, nós estamos estudando a Tua santa palavra e queremos ouvir apenas a Ti. Na minha fraqueza me apresento a Ti, Senhor, Tu sabes das minhas limitações e eu te peço, Pai querido, que seja misericordioso comigo nesta hora, porque eu estou à frente da Tua igreja, e amado, eu preciso que o Senhor me oriente agora. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua graça sobre todos nós, te agradecemos. Amém. Podemos sentar, queridos? Amados, todas as vezes que um pregador assume o púlpito para pregar a palavra de Deus, aqueles que realmente temem a Deus, tá? Não, infelizmente não são todos os pregadores, mas os que temem, eles vão lá com as pernas bambeando, porque eles vão falar a palavra de Deus. Então, pressupõe-se que esse pregador, ele somente se preocupa com uma única coisa: replicar algo que Deus colocou no coração dele, e nada mais do que isso. Um pregador, quando ele aceita esse chamado, ele vai aceitar sem condições, né? Aquilo que Deus coloca para ele. Você vai falar o que eu quero, do jeito que eu quero e da forma como eu quero. E nós estamos em dias tão difíceis, tão atribulados, e olha que nós não estamos nem no início ainda, né? Mas estamos em dias tão complicados que não são todos que têm coragem, ousadia de falar aquilo que Deus quer falar. E eu queria trazer esse texto que Deus colocou no meu coração, e já tem algum tempo que Deus tem falado comigo a esse respeito, porque as coisas na jornada da raça humana, elas são cíclicas. O que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje, só que travestido, né? Um travesti, ele retrata uma identidade que não é a dele. Então, essas doutrinas novas que têm acontecido por aí, que nós temos ouvido, tá?
retratam o que não é realidade. A realidade não é essa. E o nosso papel aqui é fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós somos obedientes à voz de Deus. Vocês podem ter certeza que os pastores e os irmãos que pregam aqui neste púlpito são submissos única e exclusivamente a Deus. Amém? E o que vocês receberem daqui, vocês vão receber diretamente aquilo que Deus quer. Então vamos lá. Vamos para o texto. Vamos contextualizar? É sempre bom nós entendermos quando o autor escreve o texto, o que estava ocorrendo e acontecendo nesse período, né? E aqui nós vemos os judeus cristãos, então eles estavam sob perseguição intensa, severa, e estavam muito desanimados, muito mesmo. E, por consequência, estavam negligenciando as boas obras. Isso é que o texto informa. Aí nós vemos o autor de Hebreus escrevendo para esses irmãos, com o único propósito de trazê-los de volta para os trilhos. Mas ele manifesta a sua empatia à situação premente que eles estavam passando. Não era fácil, irmãos, viver sob a pressão que eles estavam vivendo, né? E manter a sua fé. Esse é um processo complicado. Nós sabemos, porque todos nós aqui já passamos por momentos difíceis, turbulentos, e às vezes a gente baqueia, né? E não estava sendo diferente com eles aqui. Só que o autor do livro de Hebreus, ele ressalta algo que é de suma importância na vida de qualquer cristão, que é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade não pode ser menor do que os eventuais desânimos pelos quais nós passamos. No meio do desânimo, nós temos que nos lembrar que somos cristãos e que temos uma responsabilidade. E o autor do Hebreus faz exatamente isso aqui. Ele fala para essa sua audiência desanimada, dizendo, olha, eu sei que vocês estão passando, não é nada fácil, é complicado, é difícil, mas vocês não podem se esquecer que vocês são cristãos. A nossa missão, ela precisa sobrepujar o nosso sentimento, irmãos. E isso acontece muito comigo. Eu sou pusilânime. Sabe o que é pusilânime? É aquele camarada que vai de acordo com o tempo. Se o tempo está fechado, ele está ruim. Se está com solzão, ele está bem. Então eu tenho que lutar contra isso. E tenho que lutar contra isso todo dia. Todo dia. Então, precisamos entender isso. A minha missão como cristão, a minha missão como pastor, tá? Ela tem que sobrepujar o meu sentimento, os meus achismos, né? E pode parecer duro isso, e é. Quem disse que ia ser fácil? Jesus fala de cruz o tempo todo. E se partirmos do pressuposto que este mundo nos odeia e trabalha para a nossa destruição, e esta é a palavra, desistirmos, desanimarmos ou até mesmo retrocedermos não é uma opção. Nós não temos, tem que botar isso na cabeça, todos nós, eu inclusive, não temos opção de desânimo, não temos opção de desistência, não temos, simplesmente não temos. Os outros têm, nós não temos, ok? E além de trazer uma grande condenação, e é disso que o autor está falando. Então ele está falando, o quê? Eu estou sintetizando, tá, esse contexto. Então você vê um povo sob intensa perseguição, passaram por um monte de problemas, tiveram perdas importantes, não é essas perdazinhas que a gente tem por aí não, são perdas importantes. E eles estavam no chão, ali literalmente. Aí o autor de Hebreus chega, é empático ao sofrimento deles, mas diz para eles o seguinte, olha só, não se esqueçam que vocês são cristãos e vocês têm uma missão que vocês precisam concluir.
Esta missão ela tem que terminar, e tem que terminar bem. Então, esqueçam o que vocês estão passando e se apliquem e foquem na missão que foi dada a vocês. Basicamente é isso. É duro, mas quem falou que ia ser fácil? E aí, queridos, nós vemos inclusive algumas referências dele dizendo assim: portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento a deixemos escapar. Aí ele já abre o texto dizendo isso, lá no verso 1. Tá? Prestem atenção, atentem com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Vem a preocupação dele, qual que é? Ele está vendo a situação ruim, tenebrosa, mas ele está falando, não, esse não é o foco. O foco não são os seus problemas. Embora eles sejam importantes, embora eles sejam relevantes, o foco não é isso. O foco é Cristo. E ele diz, preste atenção no que você aprendeu, naquilo que você ouviu. E lá no verso, isso foi no capítulo 2, verso 1. E no capítulo 10, verso 35, nós lemos o seguinte: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Ele avisa, olha só, não desanimem, não deixem que a fé de vocês caia por terra. Não permitam que vocês fraquejem. Veja bem, tudo é decisório. Ele está dizendo, você tem controle sobre a sua vida. Então, determine isso dentro de você. Não desanime. Porque vai ter uma grande recompensa. Então vamos ver quais foram as principais causas que fizeram desanimar estes nossos irmãos. É claro que isso aconteceu com a boa parte deles, não com todos, mas uma boa parte deles estavam nessa condição que eu estou falando. E isso serve, irmãos, para os nossos dias. Como eu falei, tudo é cíclico. E vocês vão ver no decorrer da mensagem que aquilo que incomodava eles é o que nos incomoda hoje. Primeira coisa que eles fizeram, negligenciaram a sua fé, ou seja, deixaram de dar prioridade a ela. E olha, se tem uma coisa que nós temos que priorizar acima de qualquer outra, é a nossa fé em Jesus Cristo. Então a nossa fé é o que nos sustenta. Não vivemos por vista, mas por fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, irmãos. Tudo isso que eu estou falando está escrito na Bíblia. A ordem natural das coisas sempre tentará nos desviar da verdade. Pararam para pensar nisso? O desânimo, ele vem para se voltar contra aquilo que nós temos que fazer e cumprir, segundo a palavra de Deus. O desânimo, a tristeza, o problema, ele vem nos frear dessa direção. Não, você não pode prosseguir, eu tenho que te parar. Então, a ordem natural das situações criadas nesta terra sempre será essa, será contrária a cada um de nós. É difícil lutar contra isso? Claro que é, mas nós temos Cristo ao nosso favor, então nós temos tudo, podemos vencer. Então em Hebreus 10, capítulo 10, verso 23, diz assim, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé. Olha o que o autor faz, gente. Olha a insistência dele. Em nenhum momento aqui ele está falando dos problemas, mas ele está dizendo, vocês sigam nessa direção, vocês precisam fazer isso. E ele diz, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Prestem atenção no finalzinho desse versículo. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que são boas obras, queridos? Já aprendemos isso aqui nas aulas que o nosso pastor Reginaldo tem nos trazido. Tá? Boas obras, tá? Elas são as ações e atitudes que refletem a nossa fé em Cristo Jesus.
tem mais a ver com resultado do que com qualquer outra coisa, queridos. Só que esses resultados são as consequências naturais da nossa transformação. O que eu quero dizer com isso aí? Se você é um cristão, você vai ter os resultados, os seus frutos, eles acontecerão naturalmente. Nenhuma árvore, você não vê árvore fazendo força para dar fruto. A gente não vai ver isso. Tá? O que nós temos que entender, e aí, às vezes nós mudamos a ordem das coisas, né? Achamos que as nossas boas obras é que tem que nos levar a Cristo. Não, não é isso. A fé em Cristo Jesus faz com que as boas obras surjam através da sua vida transformada. Você vai dar frutos quando a sua vida for transformada. Naturalmente isso vai acontecer. As pessoas vão observar isso em você. Sua família vai ver isso em você. Seus amigos verão isso em você. Não é uma prática que você, faz uma cartilha aqui, eu tenho que fazer. Não. Essas coisas vão acontecendo à medida que você vai avançando até Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade, qual é? De nos aproximarmos mais e mais de Cristo. E o Espírito Santo vai nos transformando segundo a sua imagem. E por consequência, as nossas boas obras, elas vão acontecendo. Então nós precisamos entender isso. O que nós precisamos compreender, queridos, é que fé é algo que vem de Deus para nós, mas nós temos um compromisso muito sério em buscarmos a face dele. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, se a fé vem pela meditação nesta mesma palavra, se a fé vem em nós praticarmos aquilo que nós ouvimos, então as boas obras, elas não vão nos acompanhar à medida que avançamos até Cristo. Percebem? E é essa preocupação do autor de Hebreus. Fazer com que eles não negligenciem a fé deles. Porque diante do menor problema que nós temos, a nossa natureza nos força a reagir de forma contrária. Deu um problema aqui, aconteceu um desastre ali, tivemos uma tragédia acolá, nós nos fechamos. Nós vamos para um lugar ali e nos esquecemos do resto, daquilo que nós precisamos fazer. Irmãos, é fundamental que nós entendamos isso. É decisório, queridos. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil, porque vai depender de você forçar a sua natureza e eu forçar a minha para fazer o que a Bíblia diz para nós fazermos. Não negligencie a sua fé diante das tribulações e lutas dessa vida. Não abandonem aquilo que Cristo tem nos ensinado diuturnamente. É importante que precisamos entender isso. E como eles estavam desanimando diante das circunstâncias, porque pensa bem, estavam fugidos, tiveram que deixar seus lares, as suas possessões, perderam tudo. Perderam seus queridos, viram eles morrer. E aí você fica questionando Deus nessa hora, uma série de coisas. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Não é isso que a gente faz? Eu faço assim, não sei se vocês fazem, mas eu faço isso aqui, desse jeitinho. Mas o certo, querido, é que nós temos que continuar o foco. Volto a falar, não é fácil, mas com a ajuda de Deus na nossa vida, com o amparo dele, com a mão dele, a gente vai superar isso. É só você olhar para trás da sua vida. Eu tenho N situações que eu achava que eu não ia sair mais dela. N. E hoje eu estou aqui, diante de vocês. Qual é a segunda coisa? Além de negligenciar a fé. E essa, queridos, desculpem eu voltar a esse assunto, mas é importante que eu fale sobre isso. Não deixar de congregar. E no verso anterior, nós vemos que o texto diz que nós devemos estimular uns aos outros nas boas obras. Interessante isso, né? Somos estimulados na igreja. É aqui que nós somos estimulados.
Por que nós não devemos deixar de congregar? Por conta disso. Você quer exercitar a sua fé? Você quer exercitar suas práticas cristãs? Você quer viver, né, uma vida segundo os padrões de Deus? Começa aqui dentro, na diversidade do grupo que está aqui. Pessoas de diversas origens, com vários tipos de criação. A minha criação não foi a mesma de vocês. As circunstâncias pelas quais eu passei na minha infância, com certeza, não foram igual a de vocês. Cada um tem a sua. E essa diversidade vai trazer pessoas diferentes. Somos diferentes. Somos irmãos em Cristo? Sim. Mas somos diferentes. Pensamos diferente. O que é certo para mim não é certo para você. Isso é igreja. O nome disso é igreja. E muita gente está esquecendo disso. Não abandonando a nossa assembleia, como é o costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Olha o que o texto está falando. Exortando-vos uns aos outros, porque nós estamos vendo aquele dia se aproximando. Sair da congregação, deixar a congregação, é a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Percebem? É o que o texto sagrado diz. Nenhum cristão sobrevive fora do corpo, e o corpo é a igreja de Cristo. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tema, porque é importante a gente entender esse conceito de igreja, que está sendo vilipendiado aí fora. Tá? É um conceito onde você está vendo, aliás, nós estamos vendo N conceitos, mas fora da palavra. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre igreja, o que é igreja. Porque o que acontece, irmãos, que por nós desconhecermos o que a palavra de Deus fala sobre o que é uma igreja de verdade, nós tomamos decisões equivocadas. Abandonamos o convívio dos irmãos por N razões. Mas é a pior coisa que você pode fazer. O texto sagrado em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. É a Bíblia que está dizendo. Tem coisas que parecem certas para nós, mas o resultado é funesto. É morte, gente. É morte. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. Então, o que é a igreja segundo as Escrituras? Definitivamente não é qualquer ajuntamento. Porque a falácia que está sendo pregada aí fora é que eu posso pegar aí uma meia dúzia, jogar dentro da minha casa, e pode ser os meus próprios familiares, por que não? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, e ali está a igreja do Senhor. Não, irmãos, não. O máximo que você alcança ali é um culto doméstico. Mas não é uma igreja segundo os padrões bíblicos. Cleito, peraí, você está equivocado, não é isso. Eu sou o templo do Espírito Santo, o meu irmão é o templo do Espírito Santo, o outro irmão ali é o templo do Espírito Santo. Quando nos juntamos, somos igrejas. Não, eu falo isso dentro da palavra, não. E eu vou explicar para vocês o que Paulo diz, o que é uma igreja, no sentido bíblico. Tá? Primeiro vamos entender esse conceito de diversidade. Porque isso é importante. Nós sabemos que dentro da igreja a diversidade ela é fundamental. Ela é fundamental. Olha, eu e o Carlos somos amigos debaixo d'água. Amigos debaixo d'água. Vocês não sabem o nível da nossa amizade. Mas o Carlos fala coisas para mim que eu não aceito. Ele sabe disso. Eu discordo dele num montão de coisas, mas eu não consigo desapaixonar deste homem, entendem? Sabe, ele é importante na minha vida. Pastor Reginaldo, idem.
Precisamos entender, irmãos, que é na diversidade dentro da igreja é que nós vamos aprender este caminho santo. Não é tendo um lugar onde todo mundo pensa igual. Não é assim que a Bíblia nos mostra. Então vamos entender o conceito de corpo primeiro, e nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Se você está aqui, foi Deus que trouxe você para cá. Mas agora, eles são muitos membros, mas um só corpo. Paulo enfatiza o fato que há uma diversidade, mas dentro de um corpo só, e cujo cabeça é Cristo. Vamos ver sobre liderança, que é outra falácia que está sendo pregada aí, que a igreja não precisa de liderança. Meu Deus do céu, olha, eu vou ser franco com vocês. Eu acho assim, eu tenho que me esforçar muito mais para acreditar que está sendo ensinado aí fora do que para aceitar o que a Bíblia diz. O texto é claro, pelo amor de Deus. O texto, ele é claro. Não tem como, só se você der uma retada nele, para ele fazer aquilo, o seu propósito. Mas o texto é claro. Olha o que diz Efésios capítulo 4. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores. Agora, qual o propósito dessa liderança? Vem lá, tem uma finalidade porque que a igreja tem que ter uma liderança. Tem uma finalidade porque que tem que ter um pastor aqui na frente, conduzindo o rebanho. Está escrito no verso 12 desse capítulo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, sem liderança não há edificação do corpo de Cristo. E é exatamente o que está sendo pregado aí fora. Que você faz um ajuntamento e rola ali o que tiver que rolar, mas não precisa de líder. Não precisa. Verso 13. E qual a finalidade disso? Qual é o objetivo disso? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Para que, preste atenção, por que tem que ter liderança? Para que a gente chegue nesse objetivo. O nosso objetivo é parecer com Cristo. Tá? E também para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. Veja bem, é organizado, irmãos. Não é de qualquer jeito. O corpo tem que estar bem ajustado. E quem é que faz a sintonia fina disso? É o líder. É o pastor da igreja. É ele que organiza. É ele que está olhando. Ele está olhando o rebanho. Entrou um lobo, ele já está de olho nele. É assim que funciona, irmãos. Nós temos 3 pastores aqui para que não haja erro. E continua, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado. Por que compactado? Para não dar brecha. Para não dar brecha. O corpo está ali, grudadinho. Não tem espaço para intruso entrar. Não tem como, porque o pastor faz questão de botar todo mundo juntinho ali. Compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte. Então, cada um de vocês, como eu, temos uma
parte dentro desse corpo. Temos uma obrigação, temos uma finalidade, um objetivo. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E aí, queridos, nós vamos para 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Todavia, se eu tardar, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, olha a expressão que ele usa, que é a igreja do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade. Como é que você deve se comportar dentro da casa de Deus? Muitos podem dizer, não, mas a casa de Deus somos nós. Sim, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nos ajuntamos em um local, somos a igreja do Senhor. Então aí Paulo está dizendo para Timóteo, eu estou te dando algumas diretrizes para que você saiba e ensine como se deve comportar dentro da casa de Deus. Por que Paulo falaria isso para Timóteo? E gozado, engraçado, que 1 Timóteo capítulo 3, esse versículo 15, ele está dentro de um contexto, e qual é o contexto, irmãos? Paulo falando assim, olha, você vai separar pastores, você vai separar diáconos, e as qualificações de ambos são essas aqui. Pastor tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não neófito, que faça a gerência correta da sua casa, tá? Porque se ele não sabe cuidar da casa dele, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Então, Paulo dá esses qualificativos dentro de 1 Timóteo capítulo 3. E no verso 15, ele fecha a ideia, ele fecha o conceito dizendo, você fazendo assim, você vai se conduzir bem e vai fazer com que os outros também se conduzam bem dentro da casa de Deus, que pode ser debaixo de um coqueiro. Não precisa ser um prédio. Pode ser debaixo de um coqueiro, debaixo de uma palmeira. Eu recebo, alguns de vocês também recebem, os vídeos lá do nosso pastor Jefferson. Irmão, vocês já prestaram atenção naquele vídeo? Os caras estão debaixo de folha de zinco, folha de não sei o quê. Os bancos são troncos colocados sobre outros troncos. Mas, quando a câmera volta assim, a liderança da igreja está toda aqui. Está lá o púlpito, simplesinho, e tem um pastor atrás dele. Isso é igreja. Isso é igreja. É assim que funciona. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, faça isso, vai levantar liderança, você vai levantar líderes, os qualificativos são esses aqui, para que a igreja possa se comportar bem dentro do local do ajuntamento. Ok? Vamos ler lá Hebreus capítulo 13, verso 17. Olha o que diz aqui. Por isso que eu estou falando, os textos são autoexplicativos, não precisa nem falar muito. Obedecei. Opa! Como é que é? Obedecei. Obedecei àqueles que vos governam. E sujeitai-vos. Como é que é? E sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas. Obedecei àqueles que lideram vocês, porque a obrigação deles é velar por vocês. É a missão que eles têm, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Pararam para pensar nisso aqui? Que eu, pastor Carlos, pastor Reginaldo, que é o atual pastor desta igreja, temos a responsabilidade de guiá-los no caminho certo, porque vamos ter que dar conta disso depois. Ou vocês acham que para nós três vai ser mais fácil do que será para vocês quando estivermos diante de Cristo? Como é que vocês acham que Jesus vai olhar para nós três e dizer assim, levantei vocês. Mas qual é o resultado? O que vocês trouxeram para mim? Gente, há muito aquele que é dado, muito vai ser cobrado dele. É o que a Bíblia diz, queridos. Tem pastores que não têm temor disso. Aí é com eles e Deus. Tá? Mas eu tremo nas bases. E creio que os meus dois pares aqui também tremem, porque a gente conversa entre nós. Tá? A gente briga para não pregar.
Vocês pararam para pensar nisso? A gente não tem problema aqui, tá, de fogueira de vaidade, porque a gente discute para... não, fica você. Não, meu irmão, você está na escala, é você, eu estou fora. Sabe? Por isso que tem uma escala imperativa que a gente não tem como fugir dela. É assim que funciona, queridos. Temos uma responsabilidade gigantesca em nossas mãos. E Jesus, quando nós estivermos lá, acho que vai ter uma ala especial dos pastores, que aí, quando ele se virar, acho que as chamas dos olhos dele vão ficar maiores. Dá para entender? Vamos falar de liturgia dentro da igreja? Liturgia, por isso que não pode ser qualquer ajuntamento. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, verso 28. Como é então, irmãos? Ele está perguntando para a galera que está ajuntada. Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Agora, olha só o que coloca no verso 40. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Ordem. Quem é que bota a organização no negócio, meus irmãos? Quem é que vai chegar, tá? E aquele irmãozinho que está exacerbando, que está saindo do trilho, tá? Quem é que vai lá chamar o cara lá no pé da orelha dele e vai falar, meu irmão, sossega, fica quieto aí. Quem é que bota a ordem no culto? É o Gabriel que vai descer do céu para fazer isso? É o pastor da igreja? É quem está na direção? Tem que ter alguém dirigindo para poder botar ordem no culto, porque o culto tem liturgia. E o que é liturgia, Cleiton? É isso que Paulo falou aqui agora há pouco. Um tem salmo, outro tem revelação, entende? Então parem, preste atenção nisso. A coisa é organizada. E quem organiza é o pastor da igreja. Amém? Continuando aqui. Para que seja uma igreja, ela tem que estar baseada na doutrina dos apóstolos. Precisa ser organizada. A igreja precisa ser organizada. E com ordem. O que implica em direção definida, disciplina aplicada, doutrina clara e uma liturgia bíblica. Isso compõe uma igreja. Não é qualquer ajuntamento, não. Não é dentro de casa, o pai, a mãe, de chinelo de dedo, os filhos tudo ali, comendo pão na hora, sabe? Não é de qualquer jeito. Tem que ter organização, tem que ter disciplina, tem que ter doutrina clara, tem que ter uma liturgia bíblica e tem que ter uma direção definida pela palavra de Deus. Qual outra coisa que estava acontecendo com os nossos irmãos hebreus? O verso 32 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Verso 33, em parte tendo feito alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Pois vós compadecestes de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitaste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Qual é, então, a terceira coisa que estava afligindo esses irmãos e que também nos afligem? É não saber lidar com perdas, irmãos. Isso é um problema sério no nosso meio e com todos nós. Da mesma forma como é difícil para nós lidarmos com as perdas.
nesta vida. Para os nossos irmãos do passado também era. Embora alguns irmãos lidassem melhor com suas perdas do que outros, ainda assim a maioria estava perdida, sem saber o que fazer. O apóstolo Paulo nos mostra um princípio que o ajudava em momentos como este. Irmãos, lidar com perdas é complicado, muito complicado. Tem gente que perde pessoas queridas, tem gente que perde tudo que construiu na sua vida toda. No evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, daquelas chuvas, aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava vendo um dos vídeos, e no vídeo um irmão estava filmando a casa dele por dentro. Água até em cima. Ele entra e vê os móveis dele boiando, perdeu tudo dentro da sua casa. Vocês sabem o que ele fez? Pegou uma cadeira que estava boiando, botou o pé em cima da cadeira, pegou um violão e começou a cantar louvores a Deus. Queridos, aqui não vou mentir para vocês, não. Aquele negócio me quebrou. Me quebrou. Sabe? Ele tinha perdido tudo que ele construiu. Tudo, a vida dele toda, o suor dele, tudo foi levado pelas águas. Mas a atitude dele fez toda a diferença. Eu não sei como é que ele está agora. Mas eu vi ele pegar aquela cadeira, botar a perna em cima, pegar o violão que estava lá, em algum lugar, e começou a tocar hinos de louvores a Deus e a cantar. Mas não cantar baixinho não, meu irmão. Ele cantou alto, ele louvou a Deus. Não falou nada, somente isso que ele fez. 1 Coríntios 7, olha o que Paulo diz. 7, 29. Mas eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. Ele já começa dizendo isso. O tempo é curto. O que importa é os que têm esposas sejam como se não tivessem nenhuma. Os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se não possuíssem. E o verso 31. E os que usam deste mundo, como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. E o ensino deste amado e santo apóstolo é um só. Qual que é, Cleiton? Na vida de um cristão, enquanto neste corpo, nada é definitivo. Se tem uma certeza que nós podemos ter além da salvação, é que nada na nossa vida é definitivo. Enquanto aqui. Um dia você vai perder um querido que você é apaixonado, que você ama. Isso vai acontecer um dia. Um dia você pode ter perdas materiais profundas, mas o texto sagrado diz, tá? Tenha isso na sua vida. Nada que tem aqui, que exista aqui nesta vida, ela é definitiva, irmãos. E o grande problema nosso é que nos agarramos em coisas que não são definitivas. Meu carro, meus bens, dinheiro no banco. Quando o Collor assumiu, todo mundo estava abarrotado de dinheiro. Aqueles que tinham, né? E o que foi que aconteceu? Na virada da noite, acabou. Foi tudo confiscado. Muita gente se matou nessa época, mas muita gente se matou nessa época. O crente não pode ter nada na vida dele como definitivo, porque um dia vai passar. Porque Paulo diz aqui, a moda deste mundo, ela passa. Então, queridos, o nosso tempo é curto demais para nos prendermos a isso. Em outras palavras, Paulo ele diz muito claro, não se prendam a estas coisas, foque apenas na eternidade. O definitivo para nós é o céu, irmãos. O definitivo para nós é a eternidade. E se nós não temos essa compreensão, comece a se reavaliar, para ver se você é um salvo mesmo. Para ver se você é um salvo mesmo. Não que você não possa
não tenha que dar importância às coisas que Deus te entregou para você ser mordomo delas. Mas não se prenda a isso. O nosso foco é Jesus, é a eternidade. Paulo focava apenas na eternidade, que era a sua realidade verdadeira, e era grato a Deus nos curtos momentos em que podia desfrutar das suas bênçãos. Naqueles períodos em que ele podia desfrutar das bênçãos que ele tinha, quando ele tinha comida para comer, quando ele tinha dinheiro para gastar, quando ele tinha liberdade para gozar, quando ele não estava dentro de uma prisão, ele agradecia a Deus por aquilo. Também, porque quando ele tinha o inverso, ele agradecia do mesmo jeito. Paulo focava na eternidade. É assim que nós temos que ser. E por último, para encerrar, qual outra coisa que estava abalando esses queridos irmãos? Confusão teológica, que acaba provocando a perda de identidade. E é uma coisa muito angustiante quando você vai conversar com uma pessoa e ela não sabe o que ela é. Aliás, virou moda agora, né? Nós temos gêneros fluidos. O cara acorda de manhã, não sabe a qual gênero ele pertence. No dia seguinte, ele, não, ontem eu fui isso, agora hoje eu sou isso aqui. Ou então, pior, nós conseguimos degradar ainda mais a nossa raça. Quando o camarada chega num vídeo e diz, eu me identifico com um cavalo, eu sou um cavalo. Quando a gente ouviu um vídeo de um cara que olhou para uma cabra e sentiu uma paz tremenda naquela cabra, eu tenho que ser igual a essa cabra, e ele começou a andar como uma cabra. Conseguimos degradar ainda mais. E tem cristão entrando na mesma vibe. Hã? Por quê? Porque ele agora não sabe o que ele é. E a desculpa é uma só. Não coloco rótulos. Não coloco rótulos. O cara está sem identidade. Ele não sabe mais o que ele é. Ele não sabe mais o que ele é. Ele não sabe definir mais naquilo que ele crê. Porque há tantas aberrações aí fora, há tanta confusão, há tanto discurso falso, que as pessoas estão confusas. Porque saíram das Escrituras, deixaram de olhar para o que a Bíblia diz. E se não bastasse todos os problemas que enfrentamos, os nossos irmãos estavam em meio a uma confusão teológica muito grave, porque muitos deles não sabiam o que fazer. Se voltavam para o judaísmo, se retrocediam, mas aí eles pensavam, bom, mas se nós retrocedermos as mesmas práticas de outrora, podemos perder a nossa fé. Mas em compensação, se continuarmos na nossa fé, perdemos a nossa identidade como judeus. Estavam confusos, porque estavam dando ouvidos àquilo que não devia ser ouvido. E muitos de nós estamos fazendo isso. Tem tanta besteira sendo ensinada aí fora, tanta tolice, tá? Que tanto instrumento de Belial, a palavra certa é essa, ensinando coisas fora da palavra, irmãos, dizendo que não precisa congregar. Você não precisa congregar, seja livre em Cristo. Faça o que você quiser. Não precisa de regras, não precisa de líder. Já pararam para pensar que esse mundo está desconstruindo a autoridade dentro da igreja, instituída pelo próprio Deus, está esvaziando as Escrituras, dizendo, as Escrituras hoje, segundo eles, estão tão cheias, tão inundadas de acréscimos, que fica difícil a gente saber qual livro ali é sério e qual que não é. Porque, segundo eles, são muitos acréscimos, porque eles descobriram isso 2000 anos depois, eles não sei o quê, alguma coisa, uma revelação, uma estrela brilhou lá na mente deles, que agora eles descobriram, tá, que a Bíblia está cheia de incongruências. E agora muitos destes estão pregando aí fora e dizendo, não, a Bíblia tem que ser reescrita. E eu me prontifico a reescrevê-la.
Hebreus 13, verso 7 diz assim: lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós. Olha só o autor de Hebreus bate na mesma tecla. Olha o que ele está dizendo. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, daqueles que ministram para vocês, daqueles que ensinam a verdade, daqueles que não destoaram daqueles irmãos lá do passado, que estavam ali debaixo de sol e de chuva, perseguidos, mas pregavam a palavra de Deus, sem novidades, sem descobertas novas. Lembrai-vos daqueles que têm domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. A finalidade das nossas admoestações aqui neste púlpito é uma só: levá-los para o céu. Levá-los para o céu. Não tapar o ouvido de vocês, botar um filtro enorme nele, para que vocês prestem atenção apenas naquilo que a palavra de Deus diz, não do que essas falácias estão trazidas aí fora. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque são estranhas. 2000 anos depois, a Bíblia está errada, você não precisa mais ir à igreja. 2000 anos depois. Porque bom é que o coração se estabeleça. O autor de Hebreus está dizendo: seu coração tem que estar estabelecido, firme como rocha, com graça e não com alimentos que em nada beneficiam aos que deles se ocupam. Concluindo, quais são as conclusões que podemos tirar desta mensagem de hoje? Provérbios 22, 28. Esse texto é tremendo. Não removas. A ordem é: não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Tem muita gente removendo os marcos que foram colocados a custo de sangue no chão. Tem muita gente removendo os limites que Deus estabeleceu e vão pagar por isso. Porque é triste ver o tamanho do rebanho que tem ido para o outro lado. Em tempos modernos, vemos os falsos mestres evocando toda a sorte de ensinamentos não bíblicos. E em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Irmãos, a Bíblia, se ela não for corroborada pela própria Bíblia e por tudo aquilo que tem sido ensinado de gerações para cá, irmãos, tomem cuidado, não prestem atenção nisso. Amém? Diz aqui: existem regras e princípios que devem ser obedecidos para o estudo da palavra de Deus. Desta forma, a nossa conclusão passa a ser o nosso próprio enunciado. E qual é esse enunciado? O que o autor de Hebreus coloca lá no verso 1 do capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Tem muita gente deixando escapar aquilo que foi ensinado lá atrás. O autor de Hebreus está dizendo aqui: convém-nos atentar com a mais zelosa atenção. Amém, queridos? Que isso possa permanecer no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Minha oração e a oração dos meus pais é a mesma. Que Deus possa levá-los ao pleno conhecimento da verdade que está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu pastorzão,